Assunto repercutido nos últimos dias, o Brasil e a Argentina seguem em proposta para criar uma moeda comum entre os países. Em discussão pública, muitas pessoas pensaram que a negociação poderia acabar com o real. Entretanto, a nova moeda, que pode se chamar SUR, é assim mesmo, né? SUR, isso, viria de forma digital e para fins comerciais, a fim de não precisar do dólar como intermediário entre os países. Quem explica melhor sobre essa tramitação da moeda é Simone Pazianotto, economista-chefe de investimentos. Bom dia, Simone, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos. Obrigada. Simone, explica para a gente como pode funcionar isso. Então, na verdade, a proposta de uma moeda comum entre Brasil e Argentina, ela tem dominado aí o debate econômico e, na verdade, a gente vê muita desinformação em relação ao que seria esta proposta. Observe, primeiro, isto ainda é uma proposta, tá? Ela seria uma moeda digital de referência monetária para transações comerciais. Então, não é para transações monetárias dos brasileiros com os brasileiros ou dos argentinos com os argentinos. Isso é para melhorar a transação comercial entre empresas dos dois países, tá? É um projeto que está sendo discutido agora, é inicial. Ele deve ser um projeto de mais de longo prazo e tende a não tirar a supremacia do dólar na região. As transações hoje comerciais entre empresas dos dois países é pautada no dólar, principalmente entre os argentinos, tá? Além disso, né, o fortalecimento das relações entre os países da região, com especial atenção para o Mercosul, pode ajudar aí nos planos da reindustrialização do Brasil, mas ainda tem muito a ser discutido. Então, entende-se que o SUR seria uma moeda digital, não vai ter em papel, tá? Não é para tirar o real ou o peso argentino das transações dentro de cada país, mas sim para facilitar a relação comercial entre os dois países de forma digital, tá? E para o Brasil seria vantajosa a criação dessa moeda? Eu acho que seria vantajoso para ambos os países, uma vez que uma moeda que facilite a tramitação comercial, ou seja, quando a gente tem uma moeda comum para transações comerciais, você tira alguns entraves, algumas burocracias cambiais inerentes à troca das moedas, das mercadorias que precisam ser trocado o câmbio. Então, toda a questão do risco cambial, do custo cambial, de você vender para a Argentina ou da Argentina vender para a gente, você elimina, você diminui burocracia, você diminui risco, você diminui custo de transação. Então, é positivo para ambos os países e, por que não, para o Brasil, né? Fernando Capês, sua pergunta? Bom dia, Simone. O empréstimo, por exemplo, que o BNDES pretende fazer à Argentina para a construção de um gasoduto, e em troca levaria a contratação por parte da Argentina de empresas brasileiras na construção desse gasoduto. Esse empréstimo, por exemplo, seria pago com essa moeda digital, e essas transações através dessa moeda SUR não podem também diminuir a nossa reserva cambial em dólar, que também é muito importante perante o mercado internacional? Então, vamos lá. Primeira coisa, o BNDES, ele empresta para empresas, ele não empresta para o país, tá? Então, ele vai emprestar dinheiro para alguma empresa brasileira que visa fazer negócios na Argentina. Isso também é outra coisa que eu venho ouvindo aí nas redes, que o BNDES vai emprestar dinheiro para a Argentina. Não diretamente. O BNDES empresta recursos do banco para empresas brasileiras que podem ter negócios no exterior. Então, seriam empresas que estariam envolvidas aí no gasoduto. Claro, da mesma forma, isso
ter uma moeda, aí a empresa, se tiver o SUR, a empresa, ela sim vai se beneficiar do SUR para fazer as transações com outras empresas argentinas, tá? Então, a questão BNDES, gasoduto, ela passa por essa empresa brasileira que vai operar nas transações do gasoduto, tá? Então, deixar muito claro essa questão. Outro ponto que você perguntou é sobre as reservas... Sobre se haveria uma perda da nossa reserva em dólar. Da nossa reserva em dólar. Na verdade, a reserva cambial, ela é um fundo que o país guarda lá para se precaver de flutuações ou crises que possam impactar na política monetária ou que possam impactar no real. A implantação do SUR, eu não vejo que ela possa ter algum impacto negativo no real, tá? Uma vez que ela não é uma moeda que vai substituir o real, tá? Ela vai facilitar transações entre empresas, né? Então, eu não vejo essa relação também com as reservas. Não vejo relação direta, como você colocou, tá? Porque a reserva cambial, ela é utilizada como um hedge, para hedgear o país de crises à sua moeda. E eu não vejo que a implantação do SUR possa ser algo que gere crise à moeda e ao real, muito pelo contrário. Ela vai facilitar as operações comerciais que tende e visam a reindustrialização da região, né, e aumento do fluxo monetário. Tá? Então, eu também não vejo essa relação direta. E, Simone, você acredita que o Brasil pode caminhar aí para uma crise tão séria igual a da Argentina? A crise argentina, ela tem alguns componentes que o Brasil não tem. Por exemplo, a gente não está com um nível de inflação tão crítico quanto a Argentina, a gente não tem uma política monetária dolarizada como a Argentina, tá? A nossa dívida não está dolarizada como a Argentina. Então, são dois cenários econômicos, no que diz a política monetária, bastante distintos. Eu não vejo nenhuma tendência do atual governo seguir o padrão de política monetária argentino, então eu não vejo paralelo de comparação nesse exato momento. E em relação à inflação que você mencionou, o que é que esperar para o Brasil em 2023, Simone? Nós vamos ter um ano ainda bastante difícil, com inflação ainda acima da meta. Eu projeto, pelo menos para 2023, a gente fechar com inflação no patamar ali de 5%, o IPCA em 5%, muito por conta ainda do carrego, né, de inflação que a gente está tendo de 2022 para 2023, pressão de energia que a gente ainda tem por conta de alta no preço das commodities, principalmente no que diz respeito aos itens atrelados ao petróleo, né? Então, 2023 ainda vai ser um ano que a gente vai ter ainda inflação acima da meta, tá? Um pouquinho menos do que a gente registrou aqui em 2022, podendo a gente caminhar mais próximo da meta em 2024, mas ainda bastante difícil. A Selic deve se manter, no meu cenário, num patamar de 13,75 até setembro e outubro desse ano, devendo a Selic, no máximo, fechar 12% em 2023, tá? Então, a gente vai ter um ano ainda de bastante contração na demanda, bastante aperto monetário, visando tentar abaixar isso, mas a pressão externa ainda é forte de alta nos preços. Fernando Capês. Não, voltando àquela primeira pergunta, porque ficou uma dúvida, eu devia ter sido mais específico. Digamos que a Argentina faça o pagamento dessas empresas que realizaram as obras do gasoduto. Ela vai pagar em SUR.
Em moeda ela digital? pode pagar em SUR, como ela pode pagar em peso argentino, né? Sim, mas digamos que essa moeda já esteja criada, moeda comum, e seja uma moeda que norteie essas relações. Muito bem, a empresa recebe em SUR, como é que ela vai fazer essa conversão? Como ela vai transformar isso em ativo para que ela possa investir no Brasil, transformar em dólar, transformar em real? Como seria essa cotação, a tramitação dessa moeda digital? Tá bom. Então, seria como se fosse o real digital ou o euro digital, como está sendo cogitado. Tá? Então, vamos lá. A empresa prestou serviços lá para o gasoduto. A Argentina vai pagar essa empresa em SUR, tá? A empresa recebe o SUR, né? Pode converter para real ou pode converter para qualquer outra moeda conversível ao SUR. É simples assim. Como ela também pode pegar o SUR, né, e contratar, que facilita, essa empresa precisa contratar fornecedores novos, então ela recebeu em SUR e ela precisa contratar fornecedores para uma nova empreitada no gasoduto. Ela pode contratar diretamente em SUR esses outros fornecedores, produtos, insumos e serviços. Então, ela vai poder comercializar em SUR, que vai ter um custo e um risco cambial menor, como ela pode converter para reais e contratar em reais, como ela pode converter para dólar e contratar em dólar. Muito bem, então conversamos com Simone, economista. Simone, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia.